Shalom, shalom, boa tarde. 28 de Tevet, 5.785, a contar da criação. 28 de janeiro de 2025, pelo calendário civil da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana. Estamos numa nova paraxá. Nós estamos na paraxá chamada Bo. É a terceira do livro de Shemot, Êxodo, e dentro do campo do ciclo 5.785, é a 15ª porção dos estudos da Torá. Hoje é terça-feira, é o terceiro dia para o Shabat. Então nós estamos aí também conectados com o Shabat, ok? Chegamos na terceira porção dentro do livro de Shemot, né, a paraxá chamada Bo, que significa venha, né? E nós vamos ver o sentido desta palavra, o porquê venha, e não o porquê vá, né? Vá à presença do faraó. Não, é usada a expressão venha ao faraó, né? O que significa isso é o que nós estaremos aí realmente conversando sobre essa questão no nosso shiur de hoje, né? Ao pôr do sol de amanhã, né, nós estaremos adentrando no novo mês judaico. Então, ao pôr do sol de amanhã, né, quarta-feira, nós estaremos entrando no mês de Shevat, né? O mês de Shevat, ele é o quinto mês a partir de Tishrei, que é o Rosh Hashanah, e ele é o 11º mês a partir de Nissan, que é o mês de Pessah, né? Então nós estamos nos aproximando de Pessah, ok? Para falarmos sobre o mês de Shevat, né, junto com o shiur da Torá, vamos dizer assim, fica o assunto muito resumido e pouco aprendizado. Então, o que nós decidimos? Então, à tarde com a Torá, amanhã, quarta-feira, o quarto dia da semana, o quarto dia para o Shabat, nós estaremos fazendo um shiur somente referente ao mês de Shevat. Então, à tarde com a Torá, amanhã, estará fazendo um especial do mês de Shevat, né, nesse canal e nesse horário aqui. Então, amanhã nós falaremos sobre o mês de Shevat, ok? Então não perca, tem muitas coisas para aprendermos com referência ao mês de Shevat, ok? Nós queremos deixar registrado aqui, no dia de hoje, o nascimento da Lara Lisboa Lenz, né? Lá na cidade de Lajeado, Rio Grande do Sul, a terra da Di Machado aí, ó, né? Lajeado, né? O nascimento da Lara Lisboa Lenz, né? A mamãe é Maiara e o papai é o Lenz, né? Que estão aí recebendo essa dádiva no dia de hoje, agora de manhã. Nasceu com 4,220 kg, né? Uma linda menina. E os avós, né, que deram a notícia, Áurea e Ivan Lisboa, né, que está dando essa notícia preciosa, maravilhosa. O nascimento de uma criança é uma dádiva divina, é uma notícia maravilhosa, né, dentro daquele campo em que o Eterno disse lá em Bereshit, Gênesis, no princípio, crescei-vos e multiplicai-vos, né? Então, ao casal Maiara e Lenz, né, nós queremos deixar aqui o nosso Mazal Tov pela linda Lara Lisboa, que nasceu aí em Lajeado, Rio Grande do Sul. Baruch Hashem, ok? Lajeado fica longe aí de Alvorada ou de Machado, né? Então temos aí uma nova integrante à comunidade rio-grandense, né? A nossa paraxá Bo, né, os comentários de Rashi fala sobre a questão de venha.
lembrando que nós estamos dentro do contexto das 10 pragas ainda, né? Então, dentro das 10 pragas, aqui na Parashabô, nós vamos ver as 3 últimas, né? Que é a dos gafanhotos, a escuridão e a morte dos primogênitos. Mas nós temos uma expressão que é usada durante estas 10 pragas aí, em que o Eterno ele fala, né? O Egito saberá que eu sou Deus, né? Então, principalmente em Shemot, capítulo 7, verso 5, né? Deus ele usa essa expressão muito forte, o Egito saberá que eu sou Deus. Então, os milagres que aconteceram, né, as 10 pragas em si, então vejam bem, né, o milagre começa, as 10 pragas, ela tem um preâmbulo, né, ela tem um sinal, né, por isso que a gente sempre fala aqui, ó, fique atento aos sinais, porque Deus ele sempre manda sinais, né, e nós precisamos ter a sabedoria divina para discernir os sinais que ele nos envia. O sinal do milagre que Deus fez antes das 10 pragas foi exatamente o cajado de Arão, que engoliu os cajados dos feiticeiros egípcios, os magos egípcios, né? Qual foi o efeito disso? O faraó recebe a mensagem de que a soberania, o cajado de Deus, é mais poderoso que a sua. Então a mensagem foi transmitida ao faraó, né? Que o poder de Deus, né, de Hashem, é maior do que o do faraó. Aí teve início então as 10 pragas. Então o milagre e o efeito ficou da seguinte forma, de forma resumida, para podermos entender. O Nilo se transforma em sangue. O efeito, a deidade do Egito, que era o rio Nilo, é atacada em sua totalidade. Ou seja, não ficou uma única gota do rio Nilo sem estar com sangue. A infestação de rãs, o efeito, a deidade do Egito, o Nilo, é uma fonte de destruição para todo o Egito, porque se propagou a peste da rã ou das rãs. A infestação de piolhos, o efeito, os feiticeiros egípcios são incapazes de repetir o milagre. Eles admitem que foi o dedo de Deus. Então vejam bem, nos 3 primeiros sinais, os sinais da serpente, o sinal do sangue e o sinal das rãs, os magos, os feiticeiros do faraó, eles fizeram também. Ok? Quando chegou na infestação de piolhos, eles tentaram fazer o milagre, mas eles não conseguiram. E foi onde que eles expressaram, né, é o dedo de Deus. Ou seja, segundo os sábios, eles falam que as entidades negativas, elas também produzem, sem sombra de dúvidas, milagres, entre aspas, ou sinais, como queiram, certo? Então, é por isso que o povo judeu ele não é guiado e nunca foi guiado por milagres. Porque milagres, até os magos, através das entidades negativas, eles produzem milagres também. Então, seguir alguém por causa de milagres é seguir o vácuo, é seguir o vazio. Certo? Então, por isso, o povo judeu nunca seguiu, né, Moshe por causa dos milagres, mas seguiu Moshe por causa da verdade. E a mesma coisa para nós. Nós seguimos o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, não por causa de milagres, mas por causa da verdade. O fundamento, o único Deus. É isto que nos move a seguir em frente na nossa jornada monoteísta, e não milagres. Milagres qualquer um faz, ok? Todos os segmentos religiosos, se você pesquisar, você vai ver que todos os segmentos religiosos fazem milagres. É por isso que o povo judeu nunca seguiu milagres,
mas seguiu a verdade. E por isso que eles nunca foram atrás de Moshe ou seguiram Moshe por causa de milagres, mas por causa da verdade. É esse o exemplo que fica para nós. E quando chegou a questão da praga dos piolhos, porque o piolho ele é um inseto, né, muito minúsculo. Então as forças negativas, né, a quais os magos, os feiticeiros do faraó serviam, eles não conseguiam produzir o milagre do piolho por causa do seu tamanho minúsculo. Então essas entidades negativas não conseguem fazer milagres dentro desse nível, quando algo é minúsculo. Então aí está o limite, ou as limitações dos magos, dos feiticeiros e companhia limitada, ok? Então fica aí a dica, né, que as entidades negativas, elas vão até um certo ponto fazendo milagres. Depois de certo ponto não conseguem mais fazer milagre algum, ok? Uma mistura de animais nocivos, cobras e escorpiões, é enviada sobre o Egito, né? O efeito, o Egito é lançado à destruição sem precedentes, né? Então o pavor, a destruição do Egito se torna uma realidade aí. A morte do gado por peste, que foi a quinta praga. O gado dos egípcios que temem a Deus é salvo, ou seja, houve egípcios que ouviram o recado de Moshe. Lembra, 3 semanas o recado era dado da próxima praga. Depois a praga ficava 1 semana. Então, nessas 3 semanas, né, chegou um ponto em que, de fato, os egípcios que deram ouvidos a Moshe, né, ou seja, eles tiveram realmente temor a Deus de Moshe e Arão, eles guardaram os seus gados debaixo de coberturas. Mas aqueles que ficaram ao relento, todos morreram de peste. Homens e animais infestados por furúnculos. O efeito, os feiticeiros egípcios são totalmente humilhados e sentem-se envergonhados de aparecer diante do faraó, porque eles também estavam cheios de furúnculos. Entendeu? A 7ª praga, granizo, mata homens e animais. O efeito, a precisão de Deus foi demonstrada pela hora exata em que a praga começou, né? Então, Moshe fez um risco na parede e falou, a hora que bater aqui o sol, né, vai começar a praga. Foi a exatidão. A 8ª praga, nuvem de gafanhotos destrói a vegetação do Egito. O efeito, o coração do faraó é endurecido, apesar de sua vontade em conceder liberdade, fazendo assim escárnio do Egito, né? Essa 8ª praga, né, o gafanhoto, vamos ver alguns detalhes aqui e por que o coração do faraó se endureceu também. A 9ª praga, né, é lançada à escuridão. Todo o Egito é lançado à escuridão. O efeito, os judeus são capazes de extrair tesouros dos egípcios, né? Ou seja, vamos ver daqui a pouco sobre essa questão aqui. Enquanto o Egito estava em trevas, o povo judeu estava em luz. E aonde o judeu ia, a luz estava com eles, então iluminava o caminho, e mesmo ele passando perto de egípcios, né, o caminho era iluminado para eles, mas os egípcios não conseguiam ver a luz na qual os judeus eram guiados. Para eles permanecia tudo escuro, absolutamente escuro. E a 10ª praga, a morte dos primogênitos egípcios, os judeus são mandados embora do Egito. Foi esse o efeito aí, ok? É isso que nós vamos ver aqui, essas 3 últimas pragas aqui. Então, Bo significa venha, né? Como diz o versículo do capítulo 10, né? Verso 1. Disse Deus a Moshe, venha ao faraó, né? Eu lhe advirta, porque eu endureci seu coração e o de seus servos, para que eu possa mostrar esses milagres diante deles, ou entre eles, para que você não relate a seus filhos,
e netos, como eu fiz os egípcios de tolos, e como realizei sinais miraculosos entre eles. Vocês então saberão que eu sou Deus. Né? Então, venha ao faraó. Algumas pessoas pensam que para resolver os problemas de suas vidas religiosas e espirituais, precisam somente praticar mais o bem e mais bem e mais bem. Porém, a verdade é que, além de fazer mais bem, uma pessoa também tem que erradicar o mal. E não somente tirar o mal em geral, mas ele deve ser esmagado em sua raiz para que não volte a crescer. Né? Então, lembrando que o mal aqui relatado, ele está em conexão lá com Gênesis, né? Bereshit, onde a palavra mal no hebraico é Hamas. Hamas. Então aquele grupo do terror lá, né? Hamas, é o mal. Tudo que não presta é com eles. E tudo que não presta é com aqueles que defendem eles. E normalmente quem defende os grupos do terror, né? E tudo aquilo que eles fazem, né? Realmente sempre são o pessoal da esquerda ou pessoas mal informadas, né, ou mal informadas da vida que tem por aí. Pessoas mal informadas, elas também acabam defendendo, né, o grupo do terror, porque não conhecem a verdade. Gosta do prato pronto, né, e por gostar do prato pronto, acaba ficando aí ouvindo, né, balelas e acaba acreditando que mentira é verdade e acaba defendendo a mentira como se fosse verdade. E não é bem por esse lado aí, muito pelo contrário. É um vexame, né, aqueles que ficam à base aí de terror e companhia limitada, né, dando ouvidos, né, e contra Israel. Né? Pode ver que quem lidera o antissemitismo é o pessoal de esquerda. Onde eles estão são antissemitas. São contra Israel, contra o judeu e companhia limitada. Aí você observa essa realidade por aí, ó fora. Então, por isso, um monoteísta é inadmissível que ele realmente defenda partidos de esquerda e pautas de esquerda. É uma realidade. Por isso aquele detalhe de que política não se discute é um refúgio para os ignorantes, para que não querem que a verdade venha à luz. Simplesmente isso. E como contra a verdade não há argumentos, as pessoas se refugiam dessa forma, mesmo no meio religioso. Não. Religião e política não se discute, como também não se discute time de futebol. Mas tudo isso são subterfúgios para que as pessoas não venham para a verdade. Por isso que aqui no comentário de Rashi sobre a Parashá Bo, fala que não adianta você fazer apenas o bem, mas você tem que erradicar o mal. Ah, eu sou Benei Noah. Ah, eu pratico bem, eu faço prece diária, eu estudo Torá, estudo as 7 leis de Noah, eu pratico de Sedaká. Mas você é conivente com a esquerda e com as pautas da esquerda. Você não erradicou o mal. Você está fazendo alguma coisa chamado bem para amortizar o peso da sua consciência. Essa que é a realidade. Então, por isso a Parashá Bo, quando diz, né, Deus diz a Moshe, venha ao faraó, está dizendo para Moshe, ó, venha erradicar o mal. Ou seja, onde estava o mal do Egito? Onde estava o cerne do Egito? Onde estava o centro do mal do Egito? No faraó. Então era o faraó que tinha que ser erradicado. Por isso fala o texto que eles foram humilhados a partir de Faraó e os seus conselheiros. Então não adianta você dizer que é monoteísta
se você não erradicar o mal da sua vida. Entre eles, né, as pautas da esquerda. Vejam bem, ontem, dia 27, pelo calendário civil, né, 27 de janeiro, foi comemorado, né, ou foi lembrado, né, a memória dos 6 milhões de judeus que morreram na Segunda Guerra Mundial, né, chamado o Holocausto, ok? Então, marcou 80 anos desse evento monumental da história da humanidade. Por que 80 anos? Porque foi exatamente 27 de janeiro de 1945 que o campo de Auschwitz foi libertado, o seu legado e as suas lições foram dados à humanidade. Entendeu? Então, depois do dia 27 de janeiro de 1945, ontem completou 80 anos, certo? Vem exatamente essa questão da libertação e o legado e as lições de Auschwitz, né, foi entregue à humanidade. Quem nega o Holocausto? A pauta da esquerda. Quem diz que não houve Holocausto? A pauta da esquerda. E agora você vem me dizer que é monoteísta e é esquerdista? Você tá fora do prumo. Fora do prumo. A aberração que aconteceu no dia 7 de outubro de 2023, depois do Holocausto, a coisa mais terrível que aconteceu com o povo judeu foi 7 de outubro de 2023. Onde realmente o grupo do terror Hamas invadiu Israel, os kibbutz ali da região sul de Israel. E ali eles praticaram tudo aquilo que está lá em Bereshit, Gênesis, onde fala mal, que é no hebraico Hamas. O ódio gratuito, roubo, sequestro, assassinato, estupros, e por aí afora vai. Então, por isso, o monoteísta é inadmissível que seja realmente monoteísta defendendo pautas da esquerda. Isso também é uma lição para os próprios certos judeus desavisados, pseudos inteligentes, que defendem as pautas de esquerdas. Também é inadmissível para um judeu defender a pauta esquerdista. Como vai ser corrigido isso e como que vai ser feito aí a correção? Isso pertence a Hashem, a Deus e para com os tais. Ok? Nós, Benenô, temos que tomar cuidado para não cairmos nessas ciladas, nestas armadilhas. Ok? Então, né, o Yom Shoah, né, ou Yom HaShoah, né, que o Holocausto também é conhecido como Shoah, que em hebraico HaShoah é a catástrofe, certo? Em Yiddish, né, é Hurben, do hebraico Hurban, que significa destruição. Foi o genocídio, o assassinato em massa, né, cerca de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial, né, foi esses fatos aí, né? E, né, desse período todo, né, restam poucos sobreviventes, porque a maioria já partiu, né, dentro desse aspecto aí, sem sombra de dúvidas. Por isso que anualmente existe a marcha, né, da vida, que vão em Auschwitz, né, o povo judeu e várias pessoas simpatizantes vão a eles para a marcha da vida lá em Auschwitz, né, lembrar para que nunca mais aconteça, sem sombra de dúvidas, ok? Nas últimas 2 semanas nós tivemos aí, né, através do grupo do terror aí, o Hamas, que foi entregue, né, foi devolvido ao povo judeu, 7 mulheres sequestradas, né, e através desse momento, né, elas estão relatando as atrocidades que elas passaram por ali, né, os estupros, fome,
Sede e Companhia Limitadas, que elas passaram por ali também, ok? Então, agora nos próximos dias, há uma nova perspectiva de novos sequestrados, né? Novas vítimas do sequestro serem devolvidas ao povo judeu nos próximos dias aí. Um dado interessante aí é que fala, né? Cada vítima sequestrada, o grupo do terror pediu 30 prisioneiros. Olá, caiu o sinal, voltou o sinal, Baruch Hashem, voltou o sinal. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Então, alguns falam, né, de uma desproporcionalidade, né? Uma vida judia por 30 membros do grupo do terror, né? É desproporcional, mas também aí mostra o valor de uma vida judia, né? Então, o governo israelense, né, junto com sua equipe e junto com os familiares, né, das pessoas sequestradas, tem feito tudo que é possível no sentido de resgatar as vítimas, né? Então, mesmo que tenha que libertar aí muitos terroristas, né, mas uma vida judia vale o mundo inteiro, como diz os sábios. Uma vida vale o mundo inteiro. E dentro desse aspecto específico, uma vida judia vale o mundo inteiro, né? Amanhã, de repente, né, acontece alguma coisa aí e os mesmos podem simplesmente deixar de existir de alguma forma, né? O grupo do terror aí, né? Como o mal tem data de validade, então isso acontecerá automaticamente. Então, por isso, a Parashá Bo, ela fala exatamente de erradicar o mal na sua essência. Exatamente a essência do Egito era o faraó, né? Então o faraó era o cabeça de todo o mal, né? Assim como aconteceu com as lideranças, né, dos grupos terroristas que foram eliminados, né? Então eles estão aí meio como barata tonta, né, colocando novos líderes, etc. e tal, mas também todo mal tem a sua data de vencimento e assim o será. Então Deus falou a Moshe para que venha ao faraó em seu palácio, onde ele reside em toda a sua glória, em toda a sua essência de maldade. Para Moshe foi ordenado que procurasse o mal do Egito até em sua raiz, e então que o esmagasse e humilhasse ao extremo. E só nesse caso o êxodo iria acontecer. No nosso dia a dia, isso significa que uma pessoa deve tentar identificar o desejo primário que queima em seu coração, a raiz de seu mal pessoal, e lançar um ataque contra esse desejo com força total. Quando ele tiver sucesso nesta missão, ele verá então que suas outras lutas pessoais seguirão no mesmo caminho sem esforço. Ou seja, erradicar o mal na sua essência, na sua raiz. Então vejam bem, amados, que dentro de todo esse contexto falado até aqui no nosso shiur, significa que nós temos que procurar a essência do mal, não é sair aí afora arrumando briga com todo mundo, não. Não é nesse sentido. O princípio está em nós mesmos. Há alguma raiz do mal em nós, daquilo que nós acabamos de falar até aqui. Você se identifica com as pautas da esquerda? Você se identifica com as pautas dos grupos de terror? Você se identifica com a pauta do livre aborto, por exemplo? A ideologia de gênero? A mudança de sexo? Você se identifica com essas coisas? Se você responder não, e eu não tenho nada a ver com isso, você está no mesmo embrulho. Porque você precisa ser radicalmente contra estas coisas.
é exatamente extirpar o mal na sua essência. Aí eu não tenho nada a ver com isso. Para mim não fede, não cheira. Para mim tanto faz, eu não vivo isso. Eu não sou disso. Não. A sua resposta tem que ser categórica. A princípio, para você mesmo. Eu sou radicalmente contra tudo isso. E não vou deixar de forma alguma que a minha alma animal se alimente de qualquer bagaça dessas coisas. É tudo bagaço. Ponto final. Aí você vai ter condições de poder, no seu dia a dia, vencer as suas lutas pessoais com muito mais facilidade. Esta é a questão. Sem sombra de dúvidas. Então, por isso, quando Deus disse a Moshe, venha ao faraó, ele estava dizendo, você vem à essência do mal, na raiz do mal, mas você não está sozinho. Por quê? Porque quando Deus está dizendo para Moshe, venha, é porque ele já estava lá. Numa linguagem humana para compreendermos. Deus já estava lá, onde estava a essência do mal, o palácio do faraó. E o cabeça do mal, o faraó. Então ele está dizendo a Moshe, venha, você não está sozinho, eu estou contigo. E é exatamente dentro dessa questão também que nós podemos encontrar a questão do Salmo 23. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Também você pode aplicar isso dentro desta realidade. Ou seja, nós não podemos ter, em hipótese nenhuma, medo, receio do mal. Por quê? Porque Hashem está contigo. Você está com Hashem. Você está com Deus. Deus está com você. O salmista fala em outro salmo, não temerei o que o homem mortal possa me fazer. Por quê? Porque ele está comigo, eu estou com ele. Então, quando nós realmente começamos a enfrentar a raiz do mal em nós, nós temos condições de podermos vencer todos os males que se apresentam diante de nós. Então, por isso, venha ao faraó. Você não está sozinho. Venha ao seu faraó interior e encare-o de frente a frente, sem medo, sem receios, porque você não está sozinho. Hashem está contigo. Ponto final. Simplesmente isso. Ponto final. E não esqueça, fora de Hashem, é só bagaceiro que você vai encontrar. Não restam dúvidas. Então, por isso, Deus falou para Moshe, venha ao faraó, para que eu possa mostrar meus milagres. Por isso que eu endureci o coração do faraó, certo? Para mostrar os meus milagres. Para que você, Moshe, e as gerações posteriores possam relatar aos seus filhos e netos e assim sucessivamente em cada geração. Eu fiz os egípcios de tolos, diz o Eterno. Eu humilhei o Egito, o faraó e os egípcios. E isso foi realmente o princípio para a redenção, a saída do Egito. O verso 3 do capítulo 10 nos fala assim: Moshe e Arão vieram a Faraó e lhe disseram, isso é o que Deus, o Deus dos hebreus, que era mais conhecido nesse momento, disse, até quando você recusará se submeter frente a mim? Deixe meu povo ir para me servir. Porque se você se recusar de enviar o meu povo, eu trarei amanhã os gafanhotos em suas fronteiras, e eles cobrirão toda a terra, e ninguém poderá ver o chão. E eles comerão tudo que restou da praga do granizo,
e comerão de todas as árvores que crescem no campo. E eles encherão suas casas, assim como as casas de seus servos e de todos os egípcios. Será algo que seus pais e os pais de seus pais nunca viram, desde o dia em que vieram à terra até hoje. Né? E Moshe deu o recado, virou as costas e foi embora. Então os servos do faraó disseram para o faraó: até quando esse homem continuará a ser um obstáculo para nós? Deixe o povo ir e eles servirão a Deus, seu Deus. Você ainda não sabe que o Egito está perdido, faraó? Então os próprios conselheiros do faraó falaram para ele: ó, deixa ele ir com os homens para servir o Deus deles. O Egito está perdido, está feio. Se vier a praga do gafanhoto agora, vai ficar pior ainda. Né? Então, dessa forma, Moshe e Arão, né, foram trazidos de volta ao faraó. Né? Vão, sirvam a Deus de vocês. Ele disse: mas quem exatamente irá? Perguntou o faraó. Então Moshe respondeu: irão conosco os nossos jovens, os nossos velhos, nossos filhos, nossas filhas, o nosso rebanho e todo o nosso gado. Nós iremos, pois é um festival de Deus para nós. Ou seja, o que Moshe estava respondendo ao faraó? Quando ele fez a pergunta: quem exatamente irá? Moshe disse: todo o povo e tudo que pertence a nós, da nossa criação. Ou seja, Moshe estava dizendo: ó, todos nós somos um, e juntos com aquilo que nos pertence, nós servimos a Hashem, nós servimos o nosso Deus. Então por isso não pode ficar nada para trás, porque é um festival a Deus, e nós precisamos ir todos, homens e mulheres e crianças, e todo o nosso gado. E aí o faraó ficou bravo, né? Ele ficou muito macho, como diz o outro. E aí ele disse: está vendo? Não. Vocês estão querendo fugir. Não vou deixar, não. De jeito nenhum. E então ele expulsou, né, Moshe e Arão da sua presença. Né? E aí, no verso 12 do capítulo 10, fala, né? E Deus disse a Moshe: estenda sua mão sobre o Egito, né? E a praga dos gafanhotos começarão. E foi exatamente o que aconteceu. Segundo os ensinamentos racídicos, diz assim: o livre-arbítrio do faraó foi realmente tirado? Então, a Mishnah Yomá 85a afirma: se uma pessoa diz, eu pecarei e depois eu irei fazer techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, né? Não lhe é concedida a oportunidade de fazer techuvá. Então é isso que diz a Mishnah Yomá 85a. Porém, o Alter Rebbe, ele escreve no Tânia, né, em Hateshuvá, capítulo 11, ele diz assim: ainda é possível para esta pessoa que disse que vai pintar e bordar o 7 e depois vai fazer o ato do arrependimento, né? Então o Alter Rebbe, ele diz em Tânia, Hateshuvá, capítulo 11, ele diz, né, ainda para essa pessoa há possibilidade de fazer techuvá. Então ele escreve assim, abre aspas: ela se esforça muito e supera a sua má inclinação. Então a techuvá dela é aceita, segundo Igeret Hateshuvá, capítulo 11 do Tânia. Isso explica por que a Mishnah usa a expressão não lhe é concedida a oportunidade. Ela poderia fazer techuvá de fato, através de um esforço extremo, mas as circunstâncias são contra ela. Ou seja, a Mishnah e o Tânia não entram em contradição. Parece que há uma contradição, mas não há contradição. Precisa entender. O que a Mishnah quer dizer? Quando a pessoa diz eu pecarei e depois farei a techuvá, arrependimento. Não lhe é concedida a oportunidade de fazer techuvá, diz a Mishnah. Mas o Tânia vem e explica o que a Mishnah está dizendo. Ou seja,
essa pessoa lhe é concedida a oportunidade da techuvá, o arrependimento. Mas só que para ela fazer esse ato de arrependimento, ela vai ter que se esforçar ao extremo. Ela vai ter que se esforçar muito para fazer techuvá. Mas a partir do momento que ela endurece o seu coração, dizendo que eu vou pintar e bordar os 7, e depois eu faço o arrependimento, né? Quando lá na frente, de tanto ela pintar e bordar os 7, ela estará com a sua mente, o seu coração tão cauterizado com o mal, que para ela superar isso, ela tem que ir a um esforço extremo, quase ao ponto de dar um ataque cardíaco fulminante, vamos assim dizer, para explicarmos o que é uma ação no extremo para ela fazer a techuvá, o arrependimento. Ela vai ter que se esforçar tanto, mas tanto, é ao extremo. É isso que está dizendo o Tânia. Né? Ela tem que se esforçar aos extremos, mas as circunstâncias são contra ela. Por quê? Porque a sua mente está cauterizada, seu coração está endurecido para fazer arrependimento. Então esse esforço extremo, ele é quase que impossível que a pessoa faça techuvá. Quase. A não ser que ela vai num extremo, muito extremo mesmo. E são poucos os que conseguem esse objetivo. Ok? Por quê? Porque aquele negócio, se está, entre aspas, mais maleável fazer techuvá agora, vai fazer, e não faz, vai fazer techuvá lá na frente em que as circunstâncias são todas contra ela, ou seja, o momento está extremamente difícil, se quando estava mais maleável não fez techuvá, agora numa circunstância mais extrema vai fazer? Não, não vai fazer. Então, de regra geral é assim que acontece, ok? Mas toda regra tem a sua exceção, né? O que cada um de nós precisamos dizer? Por exemplo, bom, eu não vou esperar chegar ao extremo para fazer techuvá. Eu vou fazer techuvá agora, em que as circunstâncias são favoráveis a mim. Então eu vou fazer techuvá agora. E faz techuvá agora, sem sombra de dúvidas, ok? Isso explica pelo fato das circunstâncias ser contra elas. Por quê? Porque acontece que o pecado que ela cometeu, ou os pecados que ela cometeu, debilitou a sua sensibilidade na sua mente e no seu coração para assuntos espirituais. Esfriou todo o seu ânimo para as coisas espirituais, anterior a chegar ao ponto de fazer techuvá. Então, ou seja, por isso que as circunstâncias estão contra ela. Porque isso tirou toda a sensibilidade do seu intelecto, do conhecimento, sabedoria e entendimento, e dos seus sentimentos. Endureceu, de fato, né, para a techuvá. O mesmo poderia ser dito sobre o faraó. Deus não tirou o livre-arbítrio, a livre escolha dele, mas através de seus atos malvados de perseguir os judeus, como já vimos nos outros estudos anteriores, ele entorpeceu a sua alma, tornando mais difícil para ele fazer techuvá. Então ele teria que ir no extremo para fazer techuvá, né? E aí, né, fica uma lição que nós vamos ver depois lá na abertura do mar, né, onde o faraó e o seu exército sucumbe. Aí nós vamos ver o extremo do faraó, né? Então, vamos ver com mais detalhes lá na frente, mas num resumo, né? Nos momentos finais da vida do faraó, quando ele e todo o exército estava mergulhado nas águas, que retornaram ao seu fluxo normal, né? E ele viu realmente ali, né, que ele e todo o seu exército estavam morrendo, né? Ele viu todas as suas forças do seu exército morrendo. Então, naquele momento, ele fez uma techuvá real e verdadeira. Ele chegou ao extremo. Então, ele se arrependeu de todo o mal que ele fez ao povo judeu. E ele morre.
Mas aí, segundo uma Mishnah, fala que Deus enviou o seu anjo, resgatou o faraó do fundo das águas, levou para as areias da praia, num lugar bem distante do ponto em que ele entrou para perseguir o povo judeu, e ali, né, ele acabou voltando à vida, que nem uma pessoa que afoga e vem o salva-vidas e ressuscita aquela pessoa. Foi o que aconteceu com o faraó, e aí ele foi para a cidade de Nínive, tornou-se rei lá, né? E quando Jonas faz a bendita pregação lá em Nínive, o rei é o primeiro a tirar as suas vestes, cingir de saco e cinzas, e convoca o povo a fazer a mesma coisa, porque ele conhecia o poder de Deus. Ok? Então é essa a questão. Uma lição poderosa que fica: se o faraó, que recebia energia espiritual das forças do mal, ainda era capaz de fazer techuvá, então muito mais um judeu cuja energia espiritual é derivada da santidade, ele sim, nunca está além do alcance da techuvá. Por isso que os judeus esquerdistas vão fazer techuvá, Deus sabe como assim o será. E nós precisamos evitar de cair nas armadilhas, né, das narrativas que por aí afora tem, para não cair nestas ciladas do mal, ok? Então a praga do gafanhoto veio, né, e realmente foi muito severa, e a terra se tornou um tapete de de gafanhotos, né? Um tapete de gafanhotos. Ninguém conseguia ver o chão, e invadiu todas as casas dos egípcios. E aí então realmente o faraó rapidamente convoca Moshe e Arão. Eu cometi um pecado contra Deus, o Deus de vocês, e contra vocês. Agora, por favor, perdoem meu pecado somente essa vez, e supliquem a Deus, o Deus de vocês. E ele afaste de mim apenas esta morte, né? De mim apenas essa morte, né? Então Moshe fez uma prece, suplicou a Deus, e veio um vento ocidental, né? Que veio contra o vento oriental, que trouxe a praga dos gafanhotos, e veio um vento ocidental e levou embora os gafanhotos, né? E os gafanhotos, e lançou-os no Mar Vermelho, né? Nem um só gafanhoto permaneceu dentro de todos os limites do Egito. E aí, depois que passou a adversidade, o faraó, né, como está no capítulo 10, verso 20, endureceu o coração do faraó, e Deus endureceu o coração do faraó, e ele não enviou os israelitas embora, né? E aí veio exatamente a praga da escuridão, capítulo 10, a partir do versículo 21 de Êxodo, né, onde nós estamos aí, ok? Então a praga da escuridão, né, Deus disse a Moshe: estende a sua mão em direção ao céu e haverá escuridão. E a escuridão ficará mais intensa que a escuridão normal, né? E Moshe estendeu sua mão em direção ao céu, e houve uma densa escuridão em toda a terra do Egito, por 3 dias. Nenhuma pessoa podia ver seu irmão, e ninguém se levantou de seu lugar por 3 dias, né? Então e os israelitas tinham luz em todas as suas casas, né? Essa praga da escuridão, ela trouxe alguns aspectos também, né, interessantes para estarmos analisando aí e refletindo. A praga da escuridão, ela foi tão densa, né, que nem massa de concreto. Foi tão densa que nem massa de concreto. Então, quando a escuridão ela desceu sobre o Egito e os egípcios, eles ficaram na posição em que foram encontrados no momento da escuridão. Quem estava deitado não podia levantar, quem estava em pé não podia sentar, quem estava sentado não podia ficar em pé, e assim sucessivamente, né? Então, essa escuridão foi que nem uma massa de concreto, concretizou, entre aspas, os egípcios do jeito que eles estavam no momento que a praga chegou. Eles não podiam mover 1 milímetro do seu corpo, dos seus dedos, etc. Ficaram 3 dias dessa forma aí. E nesses 3 dias, os judeus que tinham luz e podiam andar aonde quisessem, a luz os acompanhava, iluminando o seu caminho.
Foi nesse período em que realmente os judeus adentraram em todas as casas dos egípcios. E ali eles entraram nas casas e descobriram onde estava o ouro, a prata, as pedras preciosas, as roupas chiques, etc, etc. Aonde que eles enterraram no quintal, no ponto que eles enterraram no quintal, né? As paredes eles fizeram fundo falso. Esse negócio aí de atualmente, né, polícia descobrir fundo falso para encontrar coisas aí por aí afora vai, não é novidade nenhuma, já vem desde o tempo da praga da escuridão, né? Ali os egípcios fizeram fundo falso nas suas paredes, nas suas casas, no fundo do quintal, né? Fizeram grandes buracos, enterraram ali os seus valores. E quando chegou o momento deles partirem, então quando foi dada a ordem para ir de casa em casa, me dê ouro, prata, pedras preciosas, roupas chiques, etc, etc. Então quando um egípcio dizia, não, nós não temos isso. Então eles falavam, não, na tua casa, na parede, assim, 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 tem ouro, tem prata, tem pedras preciosas. Lá no fundo do seu quintal, lá em tal lugar também tem assim, 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 assado. Lá no seu guarda-roupa, lá tem as peças de roupas assim, assim, assim. Então não tinha como negar, então eles acabaram dando ao povo judeu isso daí. Um outro detalhe dessa praga da escuridão foi também que muitos judeus não queriam sair do Egito. Então eles não queriam ir para a terra prometida. E eles disseram, né, que ficariam ali. Mas, aí o que a praga da escuridão, Deus proveu para esses judeus perversos a morte deles. Para que os egípcios não vissem eles morrerem e pudessem dizer, lá, eles também são afetados pelas pragas, né? Então foi nesse momento que esses judeus morreram. Por quê eles morreram? Porque eles perderam a sensibilidade da redenção. Eles não queriam a redenção, sair do Egito e ir para a terra prometida. Então eles perderam o mérito da redenção. E se perdeu o mérito da redenção, sobrou para eles o quê? A morte. E por sobrar apenas a morte veio sobre eles. E qual é a lição que fica para nós dentro desse aspecto? Se nós não tivermos realmente a visão da redenção com a revelação do justo Mashiach para acontecer a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, amém, vem amém, nós vamos perder o mérito da redenção, então só nos sobra a morte. Então por isso os nossos mestres falam, né, o anseio, o desejo pela revelação do Mashiach para a redenção final do 7º milênio, é algo que nós precisamos viver, respirar, exalar esse desejo. Não para o amanhã, para o agora. Para agora mesmo. Que Mashiach venha já. Que o Mashiach venha já, agora mesmo, amém, vem amém. Então esse precisa ser o nosso desejo, o nosso anseio pela redenção final. Porque se nós perdemos realmente o desejo pela redenção final, não sobra mais nada, só nos sobra a morte, porque nós perdemos o mérito da redenção. Então nós não podemos perder o mérito da redenção, ok? E aí então, né, realmente, o faraó manda chamar Moshe e Arão novamente, né, e pede para que realmente cesse a praga, né? O faraó diz a Moshe, né, vão e sirvam a Deus, apenas deixem seus rebanhos e seus gados, até as suas crianças vocês podem levar. Novamente nós vemos aí o faraó querendo realmente fazer divisões no meio do povo judeu. Moshe disse, todo povo e todo gado precisa ir ao deserto para servir a Hashem. É um festival, né? E novamente ele tenta fazer essa divisão, né? E obviamente Moshe diz não. E aí então o coração do faraó, que já estava endurecido pelas suas crueldades, então Deus endureceu o coração do faraó e ele não quis mais enviá-los. Então o faraó disse a Moshe, deixe minha presença e não ouse ver minha face de novo,
pois no dia em que vir a minha face você morrerá. E Moshe respondeu ao faraó, bem falado, eu não verei a sua face de novo. Né? Bem falado, eu não verei a sua face de novo. Né? E aí, né, no próximo shiur nós vamos entrar na 10ª praga, a praga dos primogênitos, né, nesse aspecto aí. Então, semelhantemente, esses que não desejaram deixar o Egito, perderam o mérito, que era a chave da sua redenção. Então a mensagem que fica para nós aqui é exatamente esta. Nós não podemos perder de forma alguma o desejo pela redenção, mas a redenção já, Mashiach já, para que não venhamos perder o mérito desta graça e possamos assim realmente ficarmos conectados com Hashem. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz assim, Deus não forçou os judeus que não queriam abandonar ao Egito a sair de lá. Ao escolher permanecer ali, suas vidas perderam todo o sentido e terminaram o seu sentido espiritual, pois eles rejeitaram assim a sua missão divina e acabaram morrendo também fisicamente na praga da escuridão. Por outro lado, na futura redenção, até mesmo, né, aliás, todos aqueles que rejeitaram assim a sua missão divina e acabaram morrendo também fisicamente na praga da escuridão. Isso está nos dizendo exatamente que se nós não perdermos o desejo pela redenção final, assim como todo judeu, será nos momentos finais, ou nos últimos momentos, ou na iminente revelação de Mashiach, de alguma forma, Deus fará com que todo judeu, em todos os quadrantes da terra, eles serão despertados para uma genuína vontade e desejo de redenção final. Então serão restaurados devidamente dentro desse aspecto. Então a lição que fica para nós é que, se nós realmente não fizermos igual o faraó, endurecermos o nosso coração e a nossa mente, mas se nós tivermos um desejo sincero para a redenção final, mesmo com as nossas falhas, nós alcançaremos a redenção final, porque teremos um momento propício de fazermos uma techuvá completa, um arrependimento completo, para participarmos com a redenção final, com o justo e o verdadeiro Mashiach. Por isso, a mensagem que fica é, não percamos o mérito de desejarmos verdadeiramente a redenção final. Baruch Hashem. E não esqueça, amanhã, né, à tarde com a Torá, estará de volta num especial sobre o novo mês, o mês de Shevat, que vai começar amanhã ao pôr do sol. Então amanhã à tarde com a Torá estará trazendo especificamente sobre o mês de Shevat. Shalom, shalom. Até amanhã.